E aí qualquer coisa vocês vão intercedendo aí qualquer. Sem problemas. Estão vendo a tela, né? Tá aparecendo, Lohan, a tela? Sim. Ah, tá. Sim. Bom, hoje a gente vai dar continuidade, né, na nossa parte de análise de custos. A gente vai lá para a ponta das informações, que é a formação de preço, né? E a formação de preço, ela baseia-se na parte de análise de custos. A gente não pode fazer uma formação de preço aleatório, né? Sem saber quanto que o produto, a matéria-prima, as atividades da empresa geram custos, né? A partir daí é que a gente consegue colocar um preço, né? Então, muitas pessoas não utilizam essa metodologia de avaliar os custos para poder gerar preço de vendas, né? E aí muitas vezes não sabe. A gente falava muito isso das empresas, das pequenas empresas, né? Ou o pessoal que faz comida em casa, né? O pessoal faz bolo, faz coxinha. O pessoal, na maioria das vezes, não se preocupa em colocar o preço a partir daquilo que é os custos, né? Então, ela faz mais ou menos os custos, uma parte mais básica, né? Só olha a matéria-prima, mas não olha os outros custos necessários, e aí dá o preço. Então, muitas vezes não tá ganhando quase nada, né? Acha que está movimentando dinheiro, mas na verdade está trabalhando e ganhando pouco, né? Então a gente vai dar uma olhadinha na formação de preços baseado em custos, tá? Só relembrando, né, para o pessoal, para fazer o avaliar, a gente tá numa situação muito ruim, né? A administração está com 29 respondentes, né? E a gente precisa chegar nos 70% de respondentes para poder atingir a meta de 70%, e a estatística, o pessoal só avalia as respostas se tiver 70% de respondentes, é baseado na estatística, né? E você vê que já tem direito, já está com 63%, está quase chegando lá, odontologia, né? Pior que a gente só tem a psicologia, né? Então, o pessoal que vai assistir depois a gravação, dá uma entradinha no AVA, responde o avaliar, o avaliar vai até 14/11, né? Então, precisamos caprichar e responder, tá? Bom, o que a gente trabalhou, né? A gente abordou o tema de administração de gastos. Até agora a gente tem trabalhado nisso, né? A gente teve a oportunidade de debater várias táticas de como trabalhar, como avaliar os gastos, né? E essas táticas, essas estratégias que são adotadas no ambiente organizacional, tá? Então a gente também viu que a tomada de decisão nas aulas passadas, né? A tomada de decisão de investimentos em equipamentos, a gente fazer aquilo. Será que é melhor comprar ou alugar? Será que é melhor escolher um fornecedor ou outro? É bem naquela linha de custo-benefício, né? Então foi o que a gente viu nas aulas passadas, tá? Também a gente viu o, o lado da importância de você manter a empresa aberta nos períodos de sazonalidade, né? Aquele período que você não tem vendas e tudo mais, né? Então, quer dizer, você tem uma sorveteria, será que compensa você ter essa sorveteria aberta?
tendo custo de energia elétrica, tendo custo de funcionários, às vezes você pode dar férias para os funcionários no inverno, né? Você ter manutenção de equipamentos, que os equipamentos ficam ligados, tal. Então, tudo isso você consegue fazer uma base de custos, né? E você vai na linha do lado de custo-benefício. Será que não compensa a gente deixar período fechado, né? Uma barraquinha de praia, que às vezes a gente tem uma barraquinha de praia, será que compensa deixar aberto durante a semana, no inverno, abrir só de final de semana? Então, tudo isso é o que se trabalha com custo-benefício, foi aquilo que a gente viu na aula passada, né? E tudo isso, o que dá apoio para essas decisões é a administração dos gastos, né? Então, tudo isso é o que ajuda a tomar decisão. Não dá para tomar uma decisão sem ter os números, sem ter como que é a nossa vida da empresa, né? Então, a gente também pode perceber que nem sempre, né, principalmente quando se lida com as finanças pessoais, aquilo que a gente está trabalhando da vida da gente, né, o processo decisório chega a gente escolher um determinado bem por ser mais barato ou mais caro, que ele possua um preço de aquisição que possa ser menos vantajoso. Então, na parte pessoal, quando a gente vai comprar alguma coisa, né, a gente avalia tudo, né? A gente avalia como que vai pagar o determinado bem, né? Se aquilo que a gente está comprando vai nos trazer satisfação. Então, muitas vezes, o custo acaba sendo um lado total, e aí, no lado pessoal é um pouquinho diferente do que é trabalhado nas empresas, né? Então, determinar o preço de um produto ou serviço acaba sendo, aí voltando para o lado das empresas, né? Determinar o preço de um produto ou serviço muitas vezes não é uma tarefa muito fácil, né? Porque tem um monte de variáveis, né? E aí esse autor, o Megliorini, ele traz essa definição, né? A determinação do preço do produto se caracteriza como um problema complexo operacionalmente, pelo fato de haver a necessidade de observar diversas variáveis que nem sempre estão no controle da organização. Então, quer dizer, não é só as variáveis que envolvem o preço, não é só o lado da matéria-prima, da mão de obra, das despesas internas da empresa, né? Pode ter outras variáveis, tá? Então, dentro dessas variáveis, o que a gente pode ter? São as variáveis controladas do Estado, né? Quer dizer, o governo altera alíquotas de taxas e tudo mais, isso está fora do controle da empresa, né? A inovação e tecnologia, muitas vezes, os concorrentes inovam nos produtos, ou mesmo aquilo que a empresa compra vem com uma certa inovação e ela precisa manipular o preço de venda, né? Ou então equipamentos da própria fábrica que ficam obsoletas, né? Precisam ser trocadas. O comportamento do consumidor, muitas vezes o consumidor vai avaliar mesmo o lado de que o preço do concorrente é mais barato, né? O mercado concorrente também acaba influenciando. Às vezes você tem um produto melhor, mas o concorrente baixa o preço, e aí você também tem que ficar atento àquilo que acontece com os seus produtos. Então, é muito difícil você estipular qual vai ser o preço de venda do seu produto. Você precisa ter esse lado que você precisa
ter isso controlado, mas existe uma dificuldade, né? Além de todos esses aspectos, também tem a necessidade de cobrir os investimentos que foram realizados nos equipamentos, né? Para montar a fábrica e tudo mais, tá? Então, a partir daqui a gente já começa a perceber que fixar o preço envolve um esforço de compreender quais os impactos que poderão ocorrer em cada uma das variáveis citadas, né? Então, pode ser pelo aspecto positivo ou negativo. Então, dependendo da variável, pode influenciar o preço da gente, da nossa empresa, a precisar subir, né? E a gente tem um exemplo do que está acontecendo agora com a gasolina, né? Que a gente está vendo o preço subir. Quer dizer, uma das variáveis que a gente está tendo o preço da gasolina é que o barril do petróleo ele é cotado em dólar, né? Então o dólar está muito alto e esse valor do dólar vai influenciar no preço final da gasolina. E isso a Petrobras ou qualquer outra empresa que produza gasolina não tem influência no valor do dólar. O valor do dólar ele é corrigido, acertado pelo país, né? Não é pela Petrobras ou qualquer outra empresa, né? Então, tá dentro dessas variáveis que não são controladas pela empresa, tá? Esses dois autores, né, o Bruni e o Famar, eles argumentam que o sucesso da organização pode até não estar vinculado à decisão sobre o preço. Agora, se for fixado um valor errôneo, pode acarretar o insucesso da empresa, né? Quer dizer, se a empresa calcular um preço de venda incorreto, ela pode estar lá gerando prejuízo e pode estar só vai descobrir num período muito lá na frente, né? Então, tem que ser muito detalhado essa parte de composição do preço e existem regras que a gente vai estar vendo nos próximos slides aí, tá? É importante também a gente saber que teve um tempo, né, em que o processo de elaboração de preço era predominantemente em função dos custos incorridos no processo de produção e elaboração. Quer dizer, você fazia a elaboração do preço de venda, você só olhava os custos que tinha na produção. Esse era o mais importante, né? Depois, com a concorrência de mercado, essa lógica se inverteu e promoveu uma ruptura no modelo de formação do preço, passando a ser um processo com base na disposição que o cliente está disposto a pagar. Olha que interessante, né? As empresas têm que começar a pensar, não, ela tem que aliar o custo dela em cima da produção, mas também tem que ver aquilo que o cliente está disposto a pagar. Então não adianta ela colocar um produto que requer utiliza uma matéria-prima caríssima que vai aumentar muito o custo de produção dela, e aí quando ela vai repassar o produto final para o cliente, e aí precisa embutir esse custo de qualidade acima do normal, né? Acaba o cliente não quer pagar, né? Então a gente vê o que acontece mais ou menos hoje com relação ao iPhone, né? Todo mundo quer ter um iPhone, né? Mas se você vai comparar com qualquer outro equipamento Android, né? Você vê que o preço, a maioria, por que os equipamentos com Android ultrapassaram toda a parte de venda
dos iPhones, né? Porque por causa do preço, né? Você vai pagar, é muito legal você ter um iPhone, né? Você vai pagar R$ 7.000, R$ 6.000 no iPhone, né? Então é muito melhor. Ah, você fala assim, eu vou comprar um Android, eu pago 1.200 e pronto, já vai fazer muita coisa do que eu gostaria, né? Então, esse lado daquilo que o cliente quer pagar, continua lá, o iPhone continua, tem todo um mercado, mas ele começou primeiro, ele poderia ser muito mais popular, só que aquilo, quando chega no preço, quem decide, é o cliente, né? Se coloca um iPhone no mesmo preço do Android para ver se as pessoas não vão comprar. Só que é aquilo, o cliente que está disposto a pagar um valor 1.500, numa média 1.500 por um celular, tudo bem. Então, o pessoal vai. O que tem no mercado? Android, eu vou comprar um Android, né? Então, e aí essa linha. Então, hoje o preço ou de um determinado tempo para cá, o preço é feito baseado naquilo que o cliente quer pagar, né? Então, para compreender essa lógica, então também muitas vezes já se falou do quê? De globalização e mercado concorrencial. Então, quer dizer, a globalização também forçou algumas formas de você ter um preço diferenciado e um preço atendendo aquilo que o cliente quer pagar, né? A globalização, você teve empresas chinesas trazendo produtos para o Brasil com preço interessante e o cliente vai muitas vezes pelo preço, bem naquilo, o que o cliente está disposto a pagar, né? E a empresa precisa se ajustar nisso, né? Quer dizer, com a invasão de produtos chineses e tudo mais, o que as empresas brasileiras tiveram que fazer? Tiveram que repensar os custos, tiveram que se adaptar, não adiantava colocar o preço que queria, porque muitas vezes vinha produto da China na mesma qualidade, claro, vocês vão lá na 25 de março, lá, ali tem produtos que não são de boa qualidade, mas você tem vários produtos que são de boa qualidade concorrendo com os produtos brasileiros, né? E aí com preço menor. E aí as empresas brasileiras tiveram que se adaptar nessa concorrência e nessa globalização e no mercado concorrencial que eles chamam, tá? Então, se os preços, via de regra, são fortemente influenciados pelos fatores de mercado, né? Por que, então, calcular os preços a partir dos custos? Então, essa é uma dúvida que chama, né? Agora, a gente sabe, a pressão do mercado é grande, mas por que calcular isso aqui, né? A partir dos custos. Para responder essa questão, a gente precisa compreender quais os métodos de formação de preço, né? Então, vamos ver quais são os métodos, né? Então, a gente tem os métodos informais, que são técnicas aplicadas para determinar o preço de um produto ou serviço, utilizando padrões de mercado. Quer dizer, então, para eu montar o meu preço informal, eu vou utilizar um método informal, eu vou usar o padrão de mercado. E também são regidos pela lei da oferta e da procura, considerando também o fator sazonal. Então, a gente tem um método informal para ter a técnica, né, para obtenção de preço. E a gente tem os métodos formais, né, que são as técnicas aplicadas para formar o preço dos produtos ou serviços, utilizando os custos incorridos no preço de produção, ou também na elaboração de produto. Quer dizer, então, se você, para calcular o preço pelo método formal, você vai buscar os custos envolvidos no processo. Eles também possuem um caráter mais científico,
porque eles utilizam os comportamentos do custo da empresa, né? Independente do contexto de mercado. Então, a gente tem duas formas de elaborar os preços. Os métodos informais, que são mesmo da lei da oferta e da procura, as empresas vão se ajustando conforme a situação, baseada no mercado, mas ela, de alguma forma, apesar de ser um método informal, ela tem que ter algum controle de que custo envolve o produto dela, porque às vezes se ela está indo fazendo aquele famoso Maria vai com as outras, né? As outras empresas estão praticando um preço, a empresa está colocando um preço lá embaixo, o seu concorrente. Se você for entrar na mesma linha, você pode estar entrando no prejuízo, né? E nos métodos formais são aqueles que são feitos mesmo baseado em técnicas, um modelo científico, fazendo uma comparação dos custos, tá? Então, para compreender melhor esses métodos, basta saber que nos métodos informais, a formação do preço é um movimento que a gente denomina de fora para dentro, pois são fortemente orientados pelo mercado. Quer dizer, o mercado é que força a formação do preço, tá? A referência para fixar o preço de venda vem da condição da demanda e da oferta, até que se possa atingir um valor que atenda tanto para quem compra como para quem vende. Então é bem na linha mesmo desse desenho aqui, né? Então, quer dizer, um está oferecendo melancia a 900, a 9, o outro a 10. Quer dizer, o consumidor, aparentemente os produtos são iguais, o consumidor é que vai ver, ah, esse aqui tá mais barato, eu vou comprar nesse. Então é bem nessa linha, né? Condições da demanda e da oferta. Se de repente começa a faltar melancia, né? Começa a diminuir a oferta, quer dizer, vão ter mais consumidores querendo comprar, e aí o pessoal que vende, né, os vendedores, muito provavelmente vão aumentar. Então, vão aumentar o preço. É o que a gente vê hoje no mercado, que a gente viu recentemente com relação a arroz, que a gente viu com relação a óleo, né? Quer dizer, o pessoal teve algumas situações, começou a faltar produto, sobe o preço, né? Então é bem nessa linha. Tem um lado de chuva que estraga a parte de hortifruti, né? E aí o pessoal aumenta porque produziu menos. E aí é bem nessa linha da formação de preço. E aí a gente vê essa movimentação acontecer no nosso dia a dia, né? Alguns aspectos que não são objeto do estudo, mas que podem ser citados para mostrar essa forma e determinar o preço de venda, também podem ser estudados, são estudados em marketing e economia, né? Então, o aspecto intuitivo, né, aquilo que o empresário imagina, né, o aspecto de competição ou acompanhar o líder, quer dizer, você tem uma empresa que é líder de um determinado segmento, um determinado produto, e as outras empresas que vão junto fazem o acompanhamento, né? E além do lado psicológico, que é o lado de uma pressão para comprar, uma pressão para vender, tudo isso tem o envolvimento também da composição do preço, da elaboração do preço, tá? Mas não é nosso caso de estudo, né? Mas é bom é legal que vocês conheçam outras formas que também são trabalhadas dentro das empresas, tá? Bom, os métodos formais, né? No caso dos métodos formais, a fixação do preço é orientada pelos custos para cobrir os gastos incorridos na atividade da empresa, né? E aí o foco é propiciar o lucro.
Quer dizer, a gente só consegue ter o lucro, a gente já viu nas aulas passadas, né? A gente consegue ter o lucro quando? Quando a gente cobre todas as despesas da empresa com aquilo que é, com o faturamento, com aquilo que a gente vendeu. Quer dizer, você cobriu todos os custos, sobrou dinheiro, esse é o lucro. Então, é o que ele está dizendo aqui. Aqui a gente vai. É o trabalho com os métodos formais. Por quê? Você vai buscar todos os custos da empresa. E aí, nessa perspectiva, os fatores de mercado, como similaridade de produto, elasticidade, de inelasticidade de demanda, é aquilo, né? O exemplo que a gente falou da melancia, né? Quer dizer, a elasticidade é isso. Se o mercado está crescendo ou diminuindo, né? Da demanda, isso pode influenciar. Agora, no caso dos métodos formais, não existe isso, né? O preço é calculado independente disso, né? Você não vai ficar olhando para a similaridade do produto do seu concorrente. Você vai traçar seu preço baseado nos gastos que você tem para a produção. Outra é a percepção que o preço que o cliente quer não vai ser isso, né? Você vai trabalhar pelos seus custos. Tanto é que o iPhone não está preocupado com que o cliente queria pagar 1.500 no celular. Ele fala assim, olha, meu custo para produzir tem tecnologia, alta tecnologia envolvida, meu custo vai ser 6, 7 mil. E é isso. Se você quer pagar um produto bom, é isso que acontece, tá? E também são ignorados, uma vez que há um caráter mais impositivo por parte das empresas. É o caso da Apple. Olha, o preço do meu iPhone é esse. Pronto, tá? Bom, aí qual seria o melhor método para fixar o preço de um produto, né? E aí que a gente já ouviu falar do formal e o informal, né? Qual que seria o melhor, tá? A escolha entre uma ou outra metodologia dependerá única e exclusivamente dos objetos a serem alcançados pela organização. A organização é que define isso, né? Não tem um bom ou ruim, né? E a política de preço da empresa pode estar direcionada tanto para o método informal como para o método formal. Cada empresa define o seu. Claro, se você estiver trabalhando com o método informal, você não pode fechar os olhos com os seus custos. Apesar dele não fazer parte da avaliação dos custos para você fazer o preço, mas a avaliação dos custos tem que ser importante para você saber se você está tendo lucratividade ou não, né? Ou então a empresa pode direcionar para ambos, pode utilizar os dois métodos, pois os mercados de extrema dinâmica implicará em ações mais flexíveis por parte das organizações. Quer dizer, a empresa pode adotar qualquer um dos métodos para se fazer. Só reforçando, não pode esquecer dos custos se for pelo lado informal. Bom, no nosso caso, a gente vai trabalhar no método formal, né? Porque aí a gente vai trabalhar com valores, tal. No informal a gente dá para se trabalhar, mas o informal tem que saber mercado, como que tá, tal. Então, para a gente, o foco da gente é trabalhar no método, do nossa disciplina, é trabalhar no método formal, porque a gente é aquilo, a gente vem trabalhando na avaliação de custos, né? Já vem estudando toda a parte de custos e agora a gente vai, baseado naquilo que a gente já aprendeu até agora, nós vamos fazer um acompanhamento para ver a formação de preço com base nos custos, tá? Então, a gestão de custos, né, é fundamental para manter o fluxo da atividade da organização e, consequentemente, gerir a política de preço da empresa. Então, quer dizer, aquilo que a gente veio falando, né, desde do início do semestre, falando da gestão de custos, cada uma das atividades, né,
gestão de custo ABC por absorção, tudo isso faz parte de você ter claro quais os custos da empresa, né? Custos diretos, custos indiretos, custos variáveis, gastos variáveis, tudo isso faz parte da gestão de custos. E isso é o que vai nos ajudar a trabalhar corretamente com a elaboração de preço, ou gerir a política de preço. Então, para trazer o aspecto mais prático, o processo de formação de preço, com base em custo, ele requer agregar sobre os custos totais nas margens de lucro da empresa. Então, a partir da margem de lucro, a gente tem a ideia de todos os custos envolvidos, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, surgem maneiras de incorporar aos custos da produção uma margem de ganho que seja suficiente para cobrir os gastos não inclusos no processo de produção. Então, esses custos são tributos, comissões, lucro esperado. Então, esses custos, eles fazem parte dos custos do nosso produto, né? Porque os tributos, impostos e tudo mais, a gente vai ter que pagar esse valor, vai recuperar e tudo mais, mas vai fazer parte, porque a gente tem que acertar a conta com o governo. As comissões de vendas, né? Quer dizer, ou se são vendedores internos, ou se são terceiros que vendem, a gente precisa pagar uma comissão para eles, e isso também entra como valores que a nossa empresa tem gastos, né? Então, é o que fala aqui, são os gastos não inclusos no processo de produção. E também a gente tem que aliar a esses valores o lucro que a gente espera. Então, a gente tem o processo de produção, tem todas as despesas e a gente tem em cima disso o lucro esperado. Se a gente quiser 30% de lucro, se a gente quiser 40% de lucro, a gente tem que embutir tudo para ter o preço final do preço por unidade, tá? Então, essa margem de ganho, né, que é gerado a partir de todos esses cálculos, ela é chamada de markup, né? E ele é baseado num índice, né? E esse índice é o que vai nos ajudar a elaborar o preço final, tá? Então, ele tem uma forma de calcular esse markup, tá? Então, o markup consiste uma margem que, via de regra, se apresenta na forma do indicador. Então, é um indicador, um percentual, né? Que é incorporado justamente ao custo de produção ou custo variável, dependendo do sistema de custeio, né? Quer dizer, a gente trabalhou já nas aulas passadas o sistema de custeio para determinar no final, né, o valor do preço ou do produto. Quer dizer, então, a gente vai elaborar ou vai buscar as informações para ter o custo de produção ou o custo variável e vai embutir essa margem de adicional chamada markup, tá? Esse indicador que incorporamos ao custo de produção para determinar o preço de venda pode ser dado de duas formas: markup de multiplicador e o markup divisor. Então, a gente vai ver como faz para calcular esse índice, tá? Esse indicador. Então, a gente tem aqui, né? Markup multiplicador. Ele é 1 sobre 1 menos a porcentagem de despesas mais a porcentagem de lucro. E aqui, colocando tudo na mesma linha, né? Aqui é a mesma coisa, né? 1 sobre 1 menos porcentagem da despesa mais a porcentagem do lucro, tá? E o markup divisor é só 1 menos a porcentagem da despesa mais a porcentagem do lucro.
Então, vamos seguir. Essa é a formulinha do markup, tá? E aí depois nós vamos ver num problema como que é o porcentagem da despesa, a porcentagem do lucro e como que a gente utiliza no nosso cálculo, tá? 1 representa o fator de venda ou de receita, né, que é 100%, né? As despesas, porcentagem de despesa, representa o percentual dos gastos não incluso no custo de produção, tá? E o percentual de lucro representa a margem de lucro desejada pelo proprietário. Então, aqui, o proprietário quer, eu quero 30% de lucro, porcentagem do lucro vai ser 30%. E as despesas, o percentual dos gastos não incluso nos custos de produção, tá? Então, preço de venda, como que ele é feito, né? É o custo da produção, ou custo variável, multiplicado pelo markup, tá? Se a gente quiser fazer pelo markup multiplicador, se a gente quiser fazer o preço de venda fazendo pelo markup divisor, a gente utiliza essa fórmula, custo variável dividido pelo markup divisor. Então, os dois aqui vão chegar a valores de preço de venda, tá? Então, vamos ver esse exercício para ficar mais fortalecido a parte da teoria, tá? Então, o que a gente tem? A empresa Sorveteria Grau Mínimo, ela comprou matéria-prima no valor de 100 mil, tá? O volume da produção é 200 mil unidades. As despesas provisionadas para o período estão distribuídas de acordo com a proporção em relação à receita. Então, quer dizer, a gente tem uma receita e a despesa administrativa vai ser 4%. As despesas comerciais, 7%. As comissões, 5%. Os tributos, ICMS, PIS e COFINS, 27,25%. A margem de lucro esperada é 20%, quer dizer, os proprietários, os acionistas, eles querem uma margem de lucro de 20%. Então, vocês lembram no slide anterior que para calcular o markup tem ali porcentagem do lucro. Dessa forma, o que a gente vai fazer? Vai determinar o preço de venda do sorvete por unidade e vai utilizar o markup multiplicador e o markup divisor, considerando que o preço do mercado é 1,63. Quer dizer, esse aqui tem a nossa estrutura, né? A gente não sabe qual que é, baseado nessa estrutura aqui, qual que é o nosso preço de venda. A gente sabe que tem o preço do mercado. Então, quer dizer, depois de calcular nosso preço, baseado em todos esses valores aqui entra a parte de custos e gastos que a gente já viu nas aulas anteriores, nós vamos comparar com esse preço do mercado. Então, nós vamos ver o quê? Se o nosso preço está acima do preço de mercado, se ele está abaixo, se ele estiver abaixo, se a gente tem uma margem de crescimento do nosso preço, né? Então, aqui é uma visão para a gente fazer um estudo, tá? Então, primeira coisa, o que a gente vai calcular, né? O primeiro passo, a gente vai, como o custo de produção foi dado em valores totais, né? Então, a gente vai, baseado nisso, fazer o cálculo unitário da produção. Então, quer dizer, o que é o custo da produção? Vira ali que é 100 mil, que era o valor da matéria-prima. Vou voltar lá, ó, tá aqui, ó. 100 mil valor da matéria-prima e com essa matéria-prima a gente vai produzir 200 mil unidades. Então,
a partir daqui, desses dois valores, a gente consegue chegar no custo unitário de produção. É o que ele fez aqui, né? Então, a gente tem 100 mil dividido por 200, a gente chegou num custo unitário de produção de 50 centavos por unidade, tá? Lembre-se que o preço que o nosso concorrente está cobrando é 1,63. A gente só para produzir a gente está gastando 50, né? Vamos ver como que a gente fica comparado com esse preço do nosso concorrente, tá? Bom, vamos calcular o percentual das despesas, né? Que faz parte da nossa fórmula lá do markup, né? Então, o que a gente tem? A porcentagem da despesa total, o que é? Despesa administrativa, 4%, que foi dado no problema, 7% para comercial, 5% para comissões e 27,25% para tributos. Quer dizer, a gente soma todos os percentuais, vou voltar lá, né? Só para, 4% administrativa, 7% da comercial, 5% da comissão e 27, 25% dos tributos. Então, a gente vai somar todo esse percentual e a gente chegou. Nossas despesas administrativa, comercial e comissão chega a 43,25%. Então, esse é o percentual das despesas baseado no faturamento, tá? Aí a gente vai fazer o cálculo do markup multiplicador. Então, utilizando a fórmula, né? 43,25 é que a gente acabou de calcular, somando todas as despesas, né? Então, é o percentual da despesa mais o percentual do lucro. O percentual de lucro é aquilo que os acionistas querem ter, né? Então, a gente soma aqui 43,25 mais 20 dá 63,25. Aí, a gente não, lembrando lá da matemática financeira, né, a gente não consegue fazer um cálculo de 1 menos 63,25%. A gente está falando de um número exato para um percentual. Então, o que a gente tem que fazer 63,25%? Tem que dividir por 100. Então, a gente chega no 0,6325, tá? Para transformar esse percentual em decimal, tá? Subtraindo aqui, deu 0,3675 e a divisão, a gente vai chegar no markup multiplicador 2,721088435. Esse é o markup multiplicador que a gente vai utilizar para a composição do preço. Então, quer dizer, a gente já usou as despesas, né, a quantidade percentual de despesa que a gente tem na nossa produção e o lucro esperado, tá? E o markup divisor, o que ele é? A fórmula é essa, né? É o percentual da despesa mais o lucro, né? Menos 1, e aí a gente chegou da mesma forma. Transforma o 63,25 em decimal. Então, o markup divisor, ele vai ser 0,3675, tá? Então, a gente achou os dois markup e esses é que vão influenciar no preço final do nosso produto, tá? O quarto passo, a gente vai calcular o preço de venda, né? O preço de venda, o que ele é? Lembrando lá, eu vou voltar lá na fórmula, tá? Aqui, preço de venda. A gente multiplica o custo da produção pelo markup multiplicador. Divide o custo variável pelo markup divisor. Essas duas são as duas fórmulas, tá? Então, vamos voltar lá. Então, tá aqui. Calcular o preço de venda do sorvete. Custo da produção vezes o markup multiplicador.
Custo da produção unitário que a gente fez lá, 0,50, markup multiplicador, 2,2710, esse número comprido, a gente chegou no preço de venda 1,36. No markup divisor, vai dar o mesmo resultado, né? Então, a gente pode usar um ou outro. Então, você tem o custo da produção, dividido pelo markup divisor, que é o 0,3675, a gente chegou num preço de venda de 1,36. Então, quer dizer, tanto pelo um método pelo outro, a gente chegou no valor do preço de venda de 1,36. A gente viu, né, lá no problema, que o preço do mercado era 1,63, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente está, o nosso preço, tendo 20% de lucratividade, que é o pedido pelo acionistas ou pelos empresários, ainda está abaixo do preço de mercado. Quer dizer, a gente pode praticar esse preço que a gente vai ter uma lucratividade de 20% e ainda vai estar ganhando do mercado, tá? E aí é o que ele comenta aqui, né? Considerando a estrutura dos gastos operacionais e margem de lucro, a gente percebe que a sorveteria possui um preço competitivo em relação ao mercado, pois supondo que os gastos impostos são o suficiente para sustentar a atividade da empresa, como a margem de lucro de 20%, a Grau Mínima ainda possui um espaço para aumentar seu preço, que atual é 1,36 para 1,66, que é o valor de mercado, o que representa, né, um acréscimo de 20%. Nesse caso, a sorveteria atua de maneira eficiente em relação à concorrência, né? Então, quer dizer, você tem uma possibilidade de calcular seu preço baseado nos seus custos, né, que você tem, que você utiliza para você utiliza para produzir os custos envolvidos na sua produção, despesas administrativas e tudo mais, e além disso, você chega ainda a compor um preço menor que aquele que está no mercado. Então você tem uma margem. Agora, se tivesse chegado aqui a um valor acima, a 1,70, 1,80, muito provavelmente você teria que rever seus custos, porque se você tivesse trabalhando no valor do mercado e seus cálculos tivessem a 1,80, você estaria reduzindo a sua lucratividade, não estaria trabalhando com 20%, mas você estaria trabalhando com menos, né? E em determinada situação, você poderia até, se seu custo chegasse a 2,50, você estava tendo, e tivesse praticando 1,63, você estaria tendo prejuízo. Nem estaria reduzindo o seu lucro, mas você estaria tendo prejuízo. Se essa diferença de 1,63 que você estaria vendendo para aquilo que é seu custo é maior que 20%, você estaria no prejuízo, né? Então, essa é a forma de avaliar. Deu para entender, pessoal? Sim. Não é, tendo os valores não é difícil, né? E aí esse markup é um ponto interessante aí para se avaliar, para compor preço, tá? O preço para determinar o preço de venda, né? O processo para determinar o preço de venda de produto ou serviço, o markup é relativamente simples e bastante disseminado nas organizações, quer dizer, ele é bastante utilizado, né? Agora também a gente não pode achar, sempre tem exceções, né? Enfatizar as exceções, pois as empresas procuram adotar sistemas ou procedimentos que sejam adequados à sua realidade, combinados com preço baixo, né? Com custo baixo, também adequado para a sua execução. Esse aqui é a parte interessante, né? As empresas estão sempre preocupadas com trabalhar com custo baixo.
Outro ponto a ser enfatizado é que nas despesas foram atribuídos percentuais de participação de entes da receita. O uso do markup para fixar o preço de venda exige esse procedimento. Então, quer dizer, precisa chegar, quando você vai fazer o cálculo do markup, né, para fazer o cálculo dele, tem que ter os percentuais das despesas, né, que estão envolvidas na receita. Então, aqueles quadrinhos que a gente fez nas aulas passadas, né, que a gente calculava lá custos variáveis, aí a gente calculava quanto que aquele custo representava da receita. E aí é aquilo que você tem que calcular aqui no programa. No programa já teve esses valores, mas se você for fazer, você tem que chegar e calcular a participação de cada despesa comparada com a receita, porque depois você vai fazer a somatória e vai colocar na fórmula do markup, foi que a gente viu agora há pouco, tá? E para atribuir esses percentuais, o gestor analisa o próprio histórico dos gastos da empresa por meio dos sistemas de custeio, né? Sistema de custeio ABC, sistema de custeio absorção. Cada empresa também utiliza a forma de custeio que é melhor para ela, né? O sistema de custeio que ela adotar, como forma de apuração dos custos operacionais na organização. Quer dizer, o gestor analisa cada situação, vai gerar os percentuais comparados com relativos à receita para poder chegar no valor final do markup. E os atributos, né, eles deverão ser incluídos no preço de venda porque eles possuem a característica de quem paga consome. Quer dizer, se não consumir, a empresa não vai estar trabalhando, pagando os tributos, ela não vai fabricar, não vai. Então, só a partir de que é vendido para um cliente que ele vai consumir, vai gerar um tributo, e esse tributo tem que ser cobrado do cliente para que a empresa repasse para o governo. E assim são repassados ao consumidor, quer dizer, o consumidor paga e a empresa paga para o governo, que estará adquirindo o produto ou serviço, cujas alíquotas, os percentuais, são definidas na legislação da cidade, do estado, do país. Esses tributos são todos geridos pelo governo, as taxas e tudo mais, sem que a empresa possa administrar. A empresa só paga, só vem para ela, você tem que pagar essa taxa e pronto, e aí ela repassa nos produtos. Então, se a gente, quando a gente compra algum produto, você vê lá ICMS, né, que são os impostos, você vê se o produto é importado, você tem o imposto de importação. Esse imposto vai na nota fiscal, a empresa nem se preocupa, ela tem o preço dela, que foi calculado e tudo mais, ela embute os tributos e pronto, não tem o que questionar. E aí vai para o consumidor que paga esses impostos, tá? A gente tem também, lá no livro, tem esse material, né? É um PDF que fala da a utilização do markup para subsidiar a formação de preço de venda, e aqui ele traz um exemplo de uma microempresa do comércio varejista de Alagoas, né? Então, quer dizer, aqui é um exemplo, é legal para quem vai se especializar, trabalhar com preço, e é uma área bastante interessante. Até dá para se quem conhecer bem a parte de preço, né, dá até para montar uma consultoria para pequenas micro e pequenas empresas, né, para fazer consultoria. A gente hoje vê muitos pequenos empresários, né, que querem uma ajuda para calcular o preço de venda, né? Então, existe até uma
uma possibilidade, quem se dá bem nessa área, de estudar, de ver várias formas, e montar uma consultoria para auxiliar pequenos e médios, micro e pequenos empresários. Aqui tem uma ideia de um artigo aí que faz um estudo sobre isso e dá para acompanhar bem o estudo detalhado de como que foi feito para esse comércio varejista, né? Então, quem tem interesse, vale a pena dar uma olhadinha, dar uma lida e tudo mais. Tá? É só pegar o link e buscar. Se não conseguir pegar o link, coloca o título inteiro do texto que com certeza vai aparecer, tá? Dúvida, pessoal? Não. Só reforçando, né, pessoal, aquilo que eu falei no início, quem ainda não respondeu avaliar, dá uma atenção para a gente poder subir nosso número, que o nosso número está muito baixo, né? O pessoal que entrou depois, né? Dá uma olhadinha, quem não fez ainda o avaliar, pessoal, entra lá, responde para a gente subir nosso, porque se a gente não chegar a 70%, acaba nosso curso não sendo avaliado, né? E não é bom isso. O bom é que seja avaliado, que os pontos positivos sejam apontados, os pontos negativos sejam apontados também para ser corrigido. Então, se vocês não fizeram, peço que façam, e quem já fez, se tiver colegas, incentive os colegas a realizarem também o avaliar para a gente concluir isso. E tem mais 2-3 dias aí, 2 dias para hoje é 12, né? Até dia 14 para ser realizado, tá? Querem fazer algum comentário, alguma coisa sobre a aula de hoje? Todo mundo quietinho, esperando só o feriado. Bom, aquilo que eu já tinha comentado, a prova nossa B2 vai ser na semana do dia 29, né? Então a gente vai caminhando aí com os assuntos, né? E a prova vai ser no mesmo formato da prova B1, né? Eu vou já começar a lançar as notas das atividades. Esse final de semana já vou lançar as notas das atividades. Quem ainda está atrasado com AVA, completem as atividades lá para acumular ponto, desafio nota máxima, as EDs lá, para que vocês possam ir tranquilo para a prova B2 já com uma nota legal, né? E só dependendo da prova para completar o mínimo necessário para fechar, tá bom? Então, se ninguém tem nada para comentar, e agradecer aí a participação de vocês, desejar bom final de semana, bom feriado, tá bom? Então, um abraço, gente. Obrigado, professor, para você também. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor.